No ano de 2025, algo realmente estranho aconteceu na Terra, quando um videogame chamado Forsaken by God sugou os jogadores para um reino de realidade virtual enquanto dormiam. Nesse mundo estranho e horripilante, a única moeda era a expectativa de vida, e se um jogador morresse, sua expectativa total diminuiria. No entanto, os jogadores podiam recuperar sua expectativa de vida eliminando todos os tipos de monstros do jogo e, em seguida, gastá-la para trazer suas habilidades do jogo para o mundo real. Um jovem chamado Feng também entrou no jogo e lutou para sobreviver com sua irmã, Zhaoyou. Ele suportou inúmeras dificuldades para protegê-la e, após escapar da morte várias vezes, finalmente obteve um artefato divino chamado Olho do Julgamento. Finalmente, ele tinha as qualificações para se tornar o melhor jogador, mas, de repente, foi afetado por um feitiço de envelhecimento muito poderoso lançado por sua própria irmã. Atualmente, Zhaoyou elogia Feng por suas habilidades no campo de batalha, mas lhe diz que decidiu ficar com o artefato divino chamado Olho do Julgamento só para si. Feng, que está ferido e à beira da morte, pergunta por que ela está o traindo. Zhaoyou deixa claro de forma fria que Feng não é mais do que uma criança adotada que seus pais acolheram. Ela não o considera seu irmão, já que ele não compartilha o mesmo sangue que ela. Pouco depois, um homem loiro chamado Fei, que havia arquitetado essa traição, aparece no local e menciona que Feng, na verdade, se mostrou útil em seu plano. Ele diz zombando que sem Feng, Zhaoyou e ele nunca teriam conseguido o artefato divino. Fei também revela que possui a lâmina seladora de almas, que usará para drenar a vida de Feng de uma só vez. Segundos depois, Fei avança em direção ao guerreiro caído para acabar com sua vida, enquanto promete em voz alta que cuidará bem de Zhaoyou. Com a morte se aproximando, Feng promete não deixar que eles escapem dessa traição. No entanto, justo antes de ele conseguir terminar seu pensamento, Fei tira sua vida. No momento em que Feng está prestes a morrer, ele promete que, se pudesse viver novamente, lutaria apenas por si mesmo. Momentos depois, Feng adormece e aparece no Salão das Escolhas, onde ele tem a oportunidade de escolher a classe de seu personagem. Em sua vida passada, ele escolheu ser um guerreiro para proteger Zhaoyou. A classe de guerreiro não era fraca, mas não é mais a escolha certa para ele. Agora, sem o fardo de Zhaoyou, ele sabe que conseguirá passar por este jogo muito mais rápido. Como todos os jogadores que passaram tempo demais jogando um único jogo, ele sabe que mobilidade e reação são as coisas mais importantes. Assim, sem hesitar um segundo, Feng escolhe a classe de assassino. Mas, nesse momento, algo inesperado acontece, e o sistema informa que o artefato divino, do Olho do Julgamento, está vinculado a ele com sucesso. Momentos depois, o Olho do Julgamento se ativa. E o sistema lhe diz que possui uma autoridade passiva. Isso significa que, ao entrar no jogo Forsaken, Feng automaticamente obterá a profissão e o talento de maior classificação. Feng fica chocado com esse desenvolvimento inesperado e percebe o que está acontecendo. Em sua vida passada, ele havia obtido o Olho do Julgamento por seu próprio mérito, mas sua irmã e Fai o roubaram dele. Apesar disso, o artefato divino estava ligado a ele porque reconhecia sua presença de uma vida anterior. Enquanto o artefato reconhecer seu proprietário, mesmo que seja roubado, ele se torna inútil. Ele acredita que talvez essa seja a razão pela qual ele renasceu. Nesse momento, uma sombra começa a entrar em seu corpo, e ele começa a mudar, seu cabelo fica branco e ele se envolve em uma sombra. Sombra é o nível mais alto de profissão oculta para a classe assassino. É completamente diferente da profissão de guerreiro que ele escolheu em sua vida passada. Ele percebe que apenas obter essa profissão lhe confere um enorme poder. Tong então se lembra de que cada classe tinha uma chance muito pequena de desbloquear sua profissão oculta de nível superior. E agora, como ele possui o Olho do Julgamento, suas chances de ser os assassinos de mais alto nível se tornaram muito mais fortes. Em seguida, o sistema se ativa, informando que a autoridade do Olho do Julgamento é a mais antiga autoridade primordial do universo, pois seu poder supera até mesmo as regras e a ordem do universo. No entanto, por enquanto, Feng não pode ativar essa autoridade ativamente, já que não possui divindade, mas seu efeito passivo está ativo. Que em sua vida passada, não foi até o 7º ano após o jogo abandonado por Deus que um jogador poderoso conseguiu deixar o reino abandonado de Deus e alcançar o reino da Ordem. Somente depois disso, a humanidade soube da existência do poder da Ordem. Mas, na verdade, mesmo anos depois, ninguém realmente obteve o poder da Ordem. Agora, no início de sua segunda vida, Feng já obteve a autoridade primordial que supera a Ordem e as regras. Desde que consiga deixar o reino abandonado de Deus e alcançar o reino da Ordem para obter a divindade, ele poderá ativar essa autoridade. Agora que a seleção de profissão está completa, o sistema pede que ele insira seu nome de jogador. Feng hesita por um momento, mas então escolhe Sombra, já que sua profissão nasce da sombra. Assim que ele digita seu nome, Feng se teleporta para o reino abandonado dos deuses.
Este é um território em ruínas, repleto de incontáveis monstros, e ele precisa ter cuidado, pois os monstros estão prontos para despedaçá-lo e roubar sua longevidade. Uma pessoa pode deixar a cidade, eliminar monstros e ganhar tempo de vida negociável. Mas se morrer no jogo, perde metade do seu tempo de vida, tanto negociável quanto não negociável. De repente, algo chama a atenção de Fong, pois parece haver algo se movendo nas proximidades. Ele olha ao redor e vê que há um monstro atrás de uma árvore a apenas alguns passos de distância. Atualmente, é um rastejador de nível 1 com uma classificação normal, mas está evoluindo. Feng fica alerta ao perceber que continua absorvendo a vida. Ele rapidamente se dá conta de que esse monstro foi o responsável pela aniquilação do grupo de Lizzie. O rastejador também sente a presença de Feng e se prepara para atacar. Ele está um pouco ferido porque perdeu parte de seus pontos de vida na luta anterior contra a equipe de Lizzie. No entanto, o monstro ataca com toda a força, mas Feng desvia com um salto. Ele está plenamente ciente de que, quando os monstros eliminam jogadores, eles obtêm a expectativa de vida de suas presas, e se absorverem vidas suficientes, evoluem para o próximo nível. Assim, Feng ativa o Shadow Sneak, saca sua adaga e, pouco antes de o rastejador conseguir se aproximar, ele desaparece no ar. Enquanto o rastejador tenta descobrir para onde ele foi, Feng aparece em... Logo acima, ele usa o golpe furtivo e crava sua lâmina curta com força na cabeça da criatura. Isso é suficiente para causar 174 de dano, eliminar o monstro e ganhar 10 pontos de experiência por diversão. No entanto, ele não esperava ter a capacidade de eliminar o rastejador com um único golpe. Mas então ele se lembra de atacar a parte vulnerável do pescoço. Um ataque de um rastejador provoca um golpe crítico. Nesse momento, uma janela do sistema aparece e informa que uma habilidade chamada Golpe pelas Costas permitiu que Feng dobrasse o dano, já que ele atacou fora da visão do inimigo. Isso explica por que o rastejador morreu em um único golpe. A habilidade Golpe pelas Costas havia se acumulado com várias outras habilidades, criando um terrível multiplicador de dano. Feng observa o cadáver em silêncio e se lembra de quando jogava como um guerreiro. Naquela vida, mesmo um golpe crítico mal causava 40 de dano, e ele tinha que lutar por muito tempo apenas para eliminar um rastejante, enquanto sofria danos quase fatais. Uma vez que o monstro morre, ele solta toda a vida que lhe restava, na forma de um orbe brilhante. Feng F 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 Feng F. Fecha o punho e absorve a energia do orbe, ganhando 3 dias de vida negociável e 54 anos e 155 dias de vida não negociável. 5 pessoas morreram, cada uma perdendo entre 20 a 30 anos de vida, totalizando mais de 100 anos. Mas como o rastejador absorveu parte disso, Feng só obtém 54 anos. Ele pensa consigo mesmo que a duração não negociável não é útil no momento. Mas, nesse instante, uma nova habilidade chamada Autoridade do Olho do Julgamento é ativada, concedendo a Feng um talento chamado Evolução Infinita. Agora ele pode ganhar pontos de evolução para aprimorar habilidades ao eliminar os monstros sozinho. A cada 24 horas, ele ganha 5 pontos de evolução e derrotar um monstro da classe chefe sozinho garante ainda mais pontos de evolução. Atualmente, ele tem 5 pontos. Ele também possui Evolução Infinita, que pode melhorar exponencialmente suas habilidades. Em sua vida passada, ele nunca tinha ouvido falar de algo assim. Não importava quais equipamentos ou habilidades os monstros deixassem, seu nível era fixo e não havia como melhorá-lo. Feng finalmente percebe que isso é o que significa poder além das regras e da ordem. Ele decide experimentar e melhora as habilidades Shadow Sneak e Backstab através dos pontos de evolução. Ele gasta 4 pontos no total, e as habilidades são aprimoradas com sucesso. A habilidade inicial Shadow Sneak passa de normal para bronze, e a duração aumenta de 12 segundos para 16 segundos. O bônus de ataque furtivo aumenta de 60 para 90, e o tempo de recarga é reduzido em 2 segundos. O ataque pelas costas passa de inferior para normal, e o dano aumenta em 5%. O sorrateiro agora dura 16 segundos, e com a maestria em furtividade, dobra para 32 segundos. Com um dano tão baixo, é uma boa chance de conseguir uma eliminação. Uma duração de invisibilidade estendida, ele agora pode permanecer invisível permanentemente. Se suas habilidades tivessem melhorado antes, ele já teria conseguido eliminar até um Crawler com HP completo em um único golpe. Enquanto Feng faz todos esses cálculos em sua cabeça, um cara mal educado que está acompanhado por uma mulher chega ao local. O cara, que está vestido como um guerreiro, pode ser aquele que está na cena. Menciona que este jogo é fácil, já que até um cara magricela como Feng conseguiu derrotar um monstro sozinho. A mulher então elogia o aspirante a guerreiro, pensando que com seu físico, ele seria capaz de enfrentar 10 pessoas sozinho. O cara está claramente impressionado ao ouvir alguém elogiá-lo e promete protegê-la em troca. As anotações para eles, Feng percebe que há um monstro escondido na árvore, bem acima das cabeças do casal. O garoto continua falando sem parar e pergunta se Feng quer se juntar a eles. Este, percebendo o perigo, desaparece usando sua habilidade de sombra furtiva. O cara excessivamente arrogante acha que o estranho deve ter fugido depois de ser intimidado por seus músculos.
Mas antes que ele possa começar a se achar, um monstro-aranha gigante desce ao chão e o casal suja as calças. Eles não têm ideia de que essa criatura-aranha é um monstro de nível 1, grau bronze, conhecido como Nutridor. A besta não perde tempo atacando a dupla arrogante e acaba com suas vidas com facilidade. Feng se lembra de que o Nutridor é apenas um chefe iniciante com 160 pontos de GP. Não é algo que um novato normal consiga lidar, e além disso, ele tinha muitas pequenas aranhas sob seu comando. O cuidador começa a alimentar, e Feng aproveita esse momento para verificar quão fortes são suas habilidades aprimoradas. Usando o golpe furtivo, Feng crava sua lâmina curta no olho da aranha. Ela contra-ataca, mas Feng reage a tempo e consegue se desviar do perigo. Após desviar do ataque e ganhar distância suficiente de seu inimigo, Feng se torna invisível usando Shadow Snake. Seu ataque causa 338 de dano e, nesse processo, ele recebe 9 de dano. Ele mal escapa de mais danos, graças à sua agilidade. Feng tem 130 pontos de GP, e se o ataque da aranha tivesse acertado corretamente, ele teria morrido instantaneamente. Por outro lado, Feng fica impressionado ao ver que seu ataque causou mais de 300 de dano ao chefe. O Nutridor, que agora está extremamente enfurecido, parte as árvores na área ao meio. Feng está ciente de que esses monstros são inteligentes, e a aranha não ficará parada apenas recebendo golpes. A aranha ataca os arredores de forma indiscriminada para identificar a localização de Feng. Agora, até as pequenas aranhas estão em alerta, então ele não pode agir de forma imprudente. Enquanto a aranha está distraída, Feng aproveita a oportunidade para lançar uma pedra, que atinge seu abdômen diretamente, causando 299 pontos de dano. Feng percebe que sua suposição está correta, o que significa que sua principal fonte de dano vem do bônus da habilidade Golpe de Emboscada Silenciosa na classe Aprimoramento de Habilidades. Assim, mesmo ao lançar pedras, ele ainda pode causar um dano considerável, desde que esteja fazendo isso enquanto está invisível. Tudo o que ele precisa fazer agora é esperar o Shadow Snake voltar a estar disponível e então lançar uma pedra. Dessa forma, a pedra ativará os bônus de ataque surpresa, golpe pelas costas e ataque em ponto fraco. Assim que o Shadow Snake voltar a estar disponível, divertido. Trone lança outra pedra, causando novamente 279 pontos de dano à aranha. Ao mesmo tempo, na cidade, as atualizações do ranking revelam que o jogador chamado Shadow eliminou o chefe cuidador de grau bronze. Isso faz de Shadow o primeiro jogador a alcançar o nível T2, e ele rapidamente sobe para a primeira posição. Os outros jogadores, especialmente Liz e seu grupo, estão em choque, já que a maioria morreu para mobs simples e não consegue entender como alguém já derrotou um chefe. A mulher idiota e seu homem imaturo, que foram atacados pela aranha gigante, renascem na cidade e ficam em choque ao ver que alguém eliminou a grande aranha. Eles finalmente percebem que Shadow era a pessoa que tinham visto mais cedo na floresta. Assim como na floresta, o sistema anuncia que Feng obliterou o cuidador do chefe, obtendo 300 pontos de experiência e 2 pontos de evolução. Além disso, o ranking da cidade Shell foi desbloqueado porque ele subiu para o nível 2, o que concede a Feng um ponto de reputação. Feng começa a absorver a vida útil da aranha, mas percebe que poderia ter ganho mais pontos se tivesse eliminado as aranhas pequenas primeiro. Ele obtém uma vida útil negociável de 46 e uma nova habilidade chamada Mão Gananciosa, que está no nível bronze, além de uma adaga corrosiva, que possui 35 pontos de dano e 4 pontos de agilidade. Após aprender a habilidade Mão Gananciosa, Feng pode usá-la em monstros derrotados. Isso lhe dará uma chance de 20% de obter uma recompensa adicional de loot dos monstros que ele já derrotou. Feng está um pouco surpreso, pois não esperava que um chefe de bronze deixasse esse deus para sua habilidade de assassino. Essa habilidade aumenta significativamente a aquisição de loot. De acordo com o que Feng se lembra de sua vida passada, havia um cara em um grupo chamado Guilda dos Matadores de Deuses que tinha uma força de combate média. Mas só porque ele tinha essa habilidade, ele se tornou um dos jogadores mais procurados. Ele até tinha um guarda-costas pessoal que o acompanhava em todos os lugares. Feng está extremamente feliz ao perceber que, embora a taxa de ativação seja de apenas 20%, se ele combinar isso com seu talento de evolução infinita, será capaz de aumentar infinitamente tanto a taxa de queda quanto a quantidade de loot. No mundo real, os estudantes universitários estão a caminho de seus camp. O amigo de Zayoyo pergunta se ela não vai ligar para o irmão dela, Fang, e se desculpar. O amigo a lembra que ontem eles haviam faltado ao exame para ir secretamente apoiar a pop idol Fai. Ela tem certeza de que Feng deve estar brava com ela, mas Zayoyo é tão irritantemente mimada que se recusa a pedir desculpas. Ela diz que, como não fez nada de errado, culpa Feng por quase atrasá-las para o ato de abertura do Phase Show. Sua amiga tenta convencê-la, lembrando-a de que Feng sempre a tratou muito bem. Então, ela nota um curativo nas bochechas de Zayoyo e pergunta o que aconteceu com seu rosto.
Xiaoyu, que levou um golpe no rosto, tenta desviar o assunto dizendo que ela tropeçou e acidentalmente machucou o rosto. Ao entrar na escola, eles veem muitos alunos reunidos em frente a uma sala de aula. Eles se abrem caminho pela multidão e conseguem entrar na sala, onde veem que o corpo de um dos alunos, chamado Y, está se tornando semi-transparente. Um garoto explica que, há poucos momentos, Go, porque ele havia dito que ia tirar um cochilo, e quando se viraram, ele já estava semi-transparente. Este não é um caso isolado, pois incidentes como esse estão espalhados pela internet. Pessoas de todo o mundo estão vivenciando o mesmo fenômeno. Alguns especialistas dizem que, ao adormecer, a pessoa entra em um estado semi-transparente, como um fantasma, e ninguém sabe o porquê. A amiga de Xiaoyu fica ansiosa e decide ligar para os pais para avisá-los. Ela aconselha Xiaoyu a ligar para o irmão para avisá-lo também, mas a pior irmã do mundo, a Kei Xiaoyu, se recusa. Na verdade, ela diz em voz alta que prefere ver Feng morto a contatá-lo. Enquanto isso, Feng evoluía a nova habilidade Mão Gananciosa e a melhora de qualidade bronze para ouro. Agora, ao saquear um inimigo, a probabilidade de obter um item extra de loot aumenta de 20% para 70%. Fecha o punho e ativa a habilidade, obtendo 2 pontos de evolução e 46 dias de vida comercializável. Ele está mais do que satisfeito por ter conseguido os pontos de evolução extras e sabe que, para atualizar a Mão Gananciosa para o nível 3, precisa de mais 3 pontos. Se tiver sucesso, terá 100% de chance de obter loot extra toda vez que eliminar um monstro. Também sabe que os governos do mundo devem ter percebido a situação até agora. Cada vez mais pessoas vão entrar no jogo, então ele precisa acelerar seu progresso e equipar o que puder usar. Feng equipa a adaga corrosiva, que atualmente está no nível bronze e ganha 35 pontos de ataque e 4 pontos de agilidade. Ele ativa o Shadow Sneak para evitar chamar a atenção dos monstros, sabendo que não vai demorar muito para as pessoas perceberem que as habilidades e equipamentos deste mundo virtual de jogos podem ser extraídos para o mundo real. Quando isso acontecer, o mundo cairá em completo caos. Extrair habilidades e equipamentos requer 2 condições. Primeiro, alcançar o nível 10, e segundo, ter uma quantidade suficiente de vida negociável. Feng então decide procurar chefes mais fortes, já que o progresso feito ao derrotar pequenos monstros é muito lento. Enquanto ele caminha pela área, ouve os sons de uma luta intensa. Ele corre até um penhasco próximo e vê vários jogadores lutando contra um predador de corrida de nível 2, que está na classificação bronze. Feng estava planejando encontrar chefes mais fortes em qualquer lugar, e agora ele praticamente se deparou com um predador de corrida. No campo de batalha, o monstro ataca, mas um dos jogadores chamado Men, que está carregando um escudo e uma massa, bloqueia o ataque sem muito esforço. Feng parece reconhecer Men, mas não esperava encontrá-lo aqui. Em sua vida passada, havia rumores de que quando Men entrou pela primeira vez no jogo Forsaken, ele havia reunido uma equipe inteira de 6 jogadores de classe oculta. Enquanto isso, Men invoca sua barreira sagrada, criando um escudo dourado para repelir o monstro. Ele possui a classe oculta de guerreiro do escudo sagrado, que lhe confere o dobro das estatísticas básicas de um guerreiro normal e o dobro do número de garotas atraentes. Como se isso não fosse o bastante, ele também tem uma habilidade inata de invencibilidade. Enquanto o monstro está distraído, o mago da equipe invoca uma bola de fogo, que atinge diretamente o braço da criatura. Ela possui a classe de mago com a profissão oculta chamada Profeta, que permite infligir o dobro do dano mágico de um mago normal e vem com uma bola de fogo profética incorporada. O arqueiro da equipe tem a profissão oculta chamada Atirador de Elite, que concede ao usuário o dobro das estatísticas de um arqueiro normal e vem com uma habilidade de tiro rápido incorporada. O sacerdote possui a classe de Sacerdote Oráculo, tendo o dobro do poder de cura de um sacerdote normal e uma habilidade de cura em grupo. Enquanto a batalha continua, o arqueiro e o mago atacam juntos, mas o monstro desvia dos ataques com facilidade e ataca a Men, forçando-o a recuar. O arqueiro entra em pânico ao ver que os ataques à distância não estão acertando o alvo, pensando que esse monstro-chefe é rápido demais. O sacerdote cura Men, e este decide que a melhor maneira de derrotar esse chefe é continuar atacando, enquanto os curadores se encarregam de recuperar a saúde de todos. Feng percebe que Men planeja desgastar a saúde do monstro pouco a pouco e pensa internamente que Men é uma pessoa muito otimista ou um completo tolo. Mas ele sabe que Men está esquecendo a coisa mais importante. Este é um mundo selvagem, e se uma batalha se arrastar, outros monstros serão atraídos. Então, 2 monstros aparecem atrás de Men, vindos das florestas profundas que cercam a área. Feng os reconhece como corruptores, monstros de nível 2 cobertos de lama marrom escura e especializados em ataques à distância. Os espadachins da equipe correm em direção aos monstros e atacam um deles. Ele possui uma classe oculta que Feng nunca tinha visto antes, e o ataque causa 33 pontos de dano.
No entanto, o espadachim rapidamente percebe que é apenas um personagem secundário, já que as estatísticas defensivas desses monstros são muito altas. O corruptor vomita lama no espadachim, e agora seu movimento e velocidade diminuem significativamente. O outro corruptor começa a perseguir a maga, forçando-a a fugir. Com lágrimas nos olhos. Felizmente para eles, Feng intervém, num piscar de olhos, decapita o monstro, causando 441 pontos de dano. Ele também salva o mago e deixa todos em total choque. O ataque de Hong é tão poderoso que ele derrota o corruptor com um único golpe. A maga está tão confusa que não tem ideia se alguém está ajudando ou se está tendo uma má viagem de ácido. O espadachim também está em choque, pois alguém acaba de eliminar um corruptor de nível 2 com um único golpe, enquanto, por outro lado, para derrotar um corruptor de nível 1, eles precisaram unir todo o seu poder por 10 segundos. Outro corruptor tenta atacar, mas novamente, Feng se move como um relâmpago e decapita o monstro. O espadachim começa a tremer de medo e pergunta à maga se ela viu quem era. Ela também entra em pânico e diz que não consegue entender nada do que está acontecendo. Feng se levanta e pede para que eles não se distraiam, mas no fundo, ele espera que quem está causando esse dano esteja do lado deles. Agora, apenas o predador Sprint permanece, e Feng observa de um galho como uma namorada ciumenta vigiando seu namorado. Como recompensa por ter eliminado 2 corruptores de nível 2, ele ganha 40 pontos de experiência, 1 ponto de evolução, o livro de habilidade chamado Dardo Venenoso de qualidade comum e 8 dias de vida comercializável. Feng não perde um segundo e evolui Venom Dart, pois é uma habilidade de dano por veneno perfeita para média distância. Ao evoluí-la, a habilidade sobe para o nível 2 e passa de qualidade comum para prata. Ela permite que o usuário lance um dardo de veneno mortal com um alcance máximo de 14 metros, infligindo 120 pontos de dano de ataque ao impacto e aplicando o status veneno com um tempo de recarga de 5 segundos. O status veneno inflige 50% de dano contínuo por segundo, durando 5 segundos, mas não pode ser acumulado. Segundos depois, o monstro ataca novamente, e Men consegue bloquear o ataque com seu escudo. Mas, no processo, a criatura crava suas garras afiadas no estômago de Men. O último deixa seu escudo e massa caírem no chão, e o monstro aproveita para esfaqueá-lo com seu outro membro, como se Men fosse uma cabra assada. O arqueiro começa a tremer de medo e o sacerdote entra em pânico, sabendo que isso não é bom, já que não consegue curar seu líder rapidamente o suficiente. Em uma tentativa desesperada, Men pede que eles fujam e salvem suas próprias vidas. De repente, Feng dispara um dardo, que se aloja na cabeça do predador veloz e causa 845 pontos de dano. O mago e o arqueiro ficam em choque ao ver que o ataque tirou metade da vida do chefe. Tanto o monstro quanto Men começam a gritar de dor, e veneno começa a jorrar da ferida do monstro até que seu corpo colapse no chão, causando 324 de dano várias vezes. Como Feng causou mais de 90% do dano, o loot pertence a ele. Ao eliminar o predador Sprint, ele obteve 600 pontos de experiência, alcançando nível 3, ganhando 2 pontos de evolução e 55 dias de vida útil negociável. Ele não esperava que o dano ao longo do tempo do dardo venenoso ativasse a habilidade passiva de sua classe. Com furtividade, ele pode permanecer invisível e lançar dardos indefinidamente. E agora nada no início e no meio do jogo pode detê-lo. Em breve, o loot começa a surgir do corpo do monstro. Men, que ainda está em choque com a quantidade de dano que o monstro sofreu, só pode assistir enquanto o loot desaparece. Men se levanta e agradece por assistir. Um misterioso estranho por salvá-los. Mas Feng deixa claro que nas terras selvagens, ninguém deve confiar nas pessoas tão facilmente. Men agradece a Feng pelo conselho e eles decidem não incomodá-lo. Enquanto Feng verifica o saque, Men acrescenta que se Feng algum dia precisar de algo, pode procurá-lo. Feng pega o saque e anota mentalmente o fato de que Men parece confiável. Além disso, ele também conta com o apoio do governo de Daxia, que possui muitos recursos. Por outro lado, Feng decide procurar um canal de vendas estável para vender o loot não utilizado. Ele usa a mão gananciosa, ganhando 3 pontos de evolução e 55 dias de vida tratável, adquirindo as grevas de couro bronze Quality do Sprint Predator. Feng equipa as grevas de couro, que lhe conferem 9 pontos em defesa física, 5 pontos em todas as resistências elementares e uma velocidade de recarga de 15%. Este é um ótimo loot, já que ele ainda possui muitos outros equipamentos de classe e livros de habilidades. Uma vez que sua bolsa está cheia, ele decide voltar para a cidade e trocar tudo por uma vida. Feng está plenamente ciente de que, desta vez, seu crescimento é 100 vezes mais rápido do que em sua vida anterior. Não muito longe da área, outra equipe de jogadores está sendo atacada por mais monstros. Esta é a última vez que viu um monstro. Não tenho certeza se já o vi antes. 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 Esta equipe é composta por perdedores, e à medida que o número de monstros aumenta, eles decidem que é melhor fugir. Mas antes que consigam fazer isso, outro monstro muito maior aparece na cena.
A besta ataca com vinhas afiadas, perfurando seus corpos como o umbigo de uma garota hippie e eliminando-os na hora. Os jogadores renascem na cidade e não conseguem evitar se sentir frustrados, já que os monstros sempre aparecem em grupos e fogem quando estão com pouca saúde. Dizem que os jogadores precisam estar no nível 3 para sair do jogo, mas isso parece uma tarefa impossível. Alguns jogadores acham que precisam de mais pessoas, já que uma equipe de 3 jogadores não é suficiente. Eles acreditam que deveriam formar grupos de 6 ou 10 jogadores. Mas outro jogador argumenta que isso não vai funcionar, já que ele viu uma equipe de 10 ser cercada e eliminada. Além disso, muitas pessoas estão prestes a atrair um chefe, e recentemente, um grupo de 40 ativou um chefe chamado Mestre da Maldição. Essa criatura formidável havia aniquilado mais de 30 deles em um único golpe. Pouco depois, a equipe da Lizzie também reapareceu na cidade. Se os jogadores não alcançarem o nível 3, eles ficarão presos dentro do jogo para sempre. Todos os presentes no mundo virtual chegaram aqui após adormecer, o que significa que apenas suas consciências estão dentro do jogo. Se não conseguirem sair, seus corpos reais vão morrer de fome. Lizzie, que nunca fez um dia de trabalho honesto, está frustrada porque não sabe por que o jogo é tão difícil. Sua amiga entra em pânico, já que elas morreram 3 vezes e sua expectativa de vida não negociável caiu para menos de 10 anos. Nesse ritmo, elas vão acabar morrendo na vida real. Apesar de não saber se isso é real ou não, Lizzie tem certeza de que eles não podem se dar ao luxo de morrer novamente. Ela então olha para o ranking, ao ver que Shadow está no nível 3, fica um pouco confusa. Ela se recusa a pensar que ele pode ter alguma habilidade especial e, em vez disso, acredita que ele deve ter descoberto algum truque. Ela sabe que eles precisam dele para levá-los ao nível 3 a fim de escapar deste jogo. Ela dá a ordem para sua equipe espalhar a notícia. Eles têm que conseguir que o Shadow os ajude a alcançar o nível 3. Ela anuncia que lhe dará 10 milhões em dinheiro assim que eles voltarem à realidade. Todos que ouvem esse anúncio ficam chocados, mas ela sabe que não há como Shadow ignorar os 10 milhões. De volta à floresta, Fung derruba um polar de nível 2, ganhando 20 pontos de experiência e 1 ponto de evolução. Após absorver a vida do monstro, Feng decide que já tem pontos de evolução suficientes e gasta os 5 pontos que possui para evoluir a mão gananciosa. Ela melhora em qualidade, passando de platina para esmeralda, aumentando a probabilidade de obter loot extra para 160%. Além disso, o loot extra tem 20% de chance de ser um nível superior. Feng está maravilhado ao perceber que, se continuar evoluindo a mão gananciosa, ela pode alcançar 100% ou até mesmo 200%. Enquanto ele está empolgado como um adolescente após seu primeiro beijo, algo chama a atenção de Feng. Um monstro aterrorizante chamado Mestre da Maldição está vagando pela floresta em uma espécie de transe. Este monstro é um chefe de nível bronze e está consumindo força vital para evoluir para um chefe de nível prata. Feng de repente se lembra de que a equipe de 40 homens que foi aniquilada recentemente deve ter cruzado caminhos com essa besta. Por enquanto, ele tem um inventário cheio, então mesmo que destrua o monstro, não poderá pegar os itens. Então ele decide marcar este lugar no mapa, já que a evolução do chefe leva algumas horas. Nesse tempo, Feng planeja esvaziar seu inventário e voltar para terminar o Mestre da Maldição. Na cidade, a notícia de que alguém está oferecendo 10 milhões por Shadow para ajudá-los a subir de nível rapidamente se espalhou por toda a parte. As pessoas estão morrendo, perdendo sua expectativa de vida, então, obviamente, os ricos já começaram a procurar uma maneira de escapar. Isso significa que os plebeus estão condenados, como no mundo real. Enquanto as pessoas estão conversando, Fung aparece na cidade do nada, deixando todos em choque, usando o sistema. Ele ativa a opção de barraca de mercado, fazendo com que o sistema anuncie que ele está vendendo equipamentos e habilidades, com a barraca disponível apenas por 10 minutos. Os jogadores ficam atordoados ao perceberem que Shadow está usando 2 peças de equipamento de nível bronze e está vendendo mais 2 artefatos desse tipo. Eles ainda não conseguem acreditar que ele eliminou vários chefes de nível bronze. Um dos jogadores pergunta por que não conseguem ver o rosto de Feng, e é porque ele está. Outro jogador explica que ativou a função de ocultação de rosto para permanecer anônimo. Uma maga voluptuosa chamada Rose, que está vestida como uma dançarina de bar, se aproxima da barraca de Feng e pergunta quanto custa o feitiço de estalactite. Feng responde que está vendendo por 100 dias de vida comercializável. Rose, atualmente classificada em 11º lugar na Shelltown, também ativou ocultação facial. Para Rose, 100 dias de vida é muito, então ela pergunta se ele pode baixar o preço. Mas Fung explica que o feitiço do Iconde aumenta a velocidade de cultivo inicial de um mago e 100 dias já é um bom negócio. Rose pergunta se pode usar dinheiro do mundo real, mas Fung recusa. Para aceitá-lo, aconselhando-a que, se ela tiver dinheiro, pode primeiro comprar tempo de vida negociável de outras pessoas e depois trocá-lo com ele. Se ninguém oferecer mais, ele promete não vender a habilidade até que ela tenha o tempo de vida. Ao ouvir isso, Rose pergunta a seus companheiros de equipe se essa é uma boa oferta.
A equipe, por outro lado, não tem objeções porque todos alcançaram o nível 2 graças à liderança de Rose. Além disso, com essa habilidade, eles conseguirão alcançar o nível 3 ainda mais rápido e poderão escapar para o mundo real. Ela pede que transfiram sua expectativa de vida negociável para ela e promete enviar dinheiro quando retornarem. Em seguida, entrega os 100 dias de expectativa de vida negociável a Feng, vendo que todos os membros de sua equipe são nível 2, Feng percebe que eles devem ter destruído pelo menos 30 ou 40 criaturas rastejantes. Portanto, sua vida útil negociável deve ser muito maior do que 100 dias. No entanto, Feng vende o feitiço, obtendo 100 dias de vida útil negociável como pagamento. Agora sua vida útil negociável passa de 268 dias para 368 dias. Nesse momento, Lizzie aparece. No momento imediatamente começa a agir como uma adolescente mimada. Ela se aproxima de Shadow e lhe oferece uma oportunidade. Em troca de ajudá-la a subir para o nível 3, ela promete lhe dar 10 milhões em dinheiro quando eles retornarem ao mundo real. Os outros jogadores ficam em choque ao perceberem que essa garota irritante é Layaka Elise, filha de um empresário super rico. Na vida passada de Feng, ela era líder de um sindicato criminoso que foi aniquilado pelo governo. Com um sorriso confiante, ela diz que seu pai é o presidente da Dajian Industries e até incentiva Feng a procurá-la na internet. De acordo com relatos, ela usou dinheiro para atrair pessoas a venderem sua expectativa de vida, depois as sequestrou para trabalho forçado, e aqueles que resistiram foram eliminados. Para sua total surpresa, Feng rejeita friamente a oferta, pois está plenamente ciente de que ela é uma pessoa desprezível. Liz admite que Shadow é forte neste jogo, mas como ninguém sabe ainda como o jogo funciona, ela quer que ele se una a ela e, em troca, ela garantirá que ele vive em luxo. Feng não muda de ideia e pede que ela pare de bloquear seus negócios. Apenas Feng sabe que dinheiro não vale nada, e em breve a única moeda universal será a expectativa de vida negociável. Lizzie, que não está acostumada a ouvir o não como resposta, deixa claro que se este fosse o mundo real, ela teria dado uma boa lição em Feng. O último deixa claro que se ela disser mais uma palavra, ele vai espancá-la até que sua expectativa de vida chegue a 0. Essa ameaça é suficiente para que Liz e seu grupo saiam correndo com o rabo entre as pernas. Alguns minutos depois, Feng vende o último item de sua barraca e coleta um total de 546 dias de expectativa de vida negociável. Agora que ele vendeu tudo, decide. É hora de lidar com o mestre da maldição. Ninguém, exceto Feng, sabe ainda que a vida útil negociável pode extrair habilidades que eles conquistaram no jogo para o mundo real. Em breve, este jogo abandonado vai mergulhar o mundo real em caos, e então apenas a força pessoal vai importar. Enquanto isso, Liz e sua equipe se afastam da área onde Liz desabafa que Shadow não apenas a rejeitou, mas também a ameaçou. Ela promete encontrá-lo e matá-lo assim que estiver no mundo real. Enquanto pensa nisso, um homem chamado Velho Mal se aproxima dela e diz que atualmente está no nível 2. O estranho fala como se fosse parte de algum esquema de marketing multinível e afirma que conhece alguns truques para avançar no jogo. Ele pergunta se a oferta de 10 milhões para ajudar Liz e sua equipe a alcançar o nível 3 ainda está de pé. Liz, que está um pouco desconfiada desse estranho, pergunta o que o Velho Mal quer dizer com truques. Este último não consegue conter sua língua escorregadia e diz a Liz que ele normalmente mantém seus truques em segredo, mas fará uma exceção por ela. Ele explica que, para avançar nessa situação, os jogadores devem alocar rapidamente todos os seus pontos de atributo em agilidade. Fazer isso tornará sua velocidade de corrida mais rápida do que a dos monstros, ajudando-os a vencer sem se machucar. Liz está chocada e desapontada porque já havia investido todos os seus pontos em força. Ela aceita a oferta de Old Mal, mas diz que só pagará 5 milhões, já que ele não é tão forte quanto Shadow. O estranho sombrio aceita e menciona que, embora Shadow seja forte, foi estúpido da parte dele recusar uma quantia tão grande de dinheiro. Enquanto isso, Fone chega ao local que havia marcado anteriormente no mapa. Ainda em modo furtivo, ele nota que o monstro avançou para o rank prata, e a névoa cinza ao seu redor mostra que ele ainda está evoluindo. Ele ativa sua habilidade Dardo Venenoso, sabendo que a evolução do monstro para o rank ouro levará de 7 a 8 horas. Ele está tão impaciente quanto pode estar. Como um menino do lado de fora de uma sorveteria, lança o dardo envenenado, que atinge o monstro causando 659 de dano devido ao seu ataque furtivo. O veneno então continua a prejudicar o monstro em 219 pontos por segundo. Ele rapidamente salta em direção ao monstro, usando sua habilidade de furtividade, compreendendo que a saúde do monstro-chefe prateado é 2 ou 3 vezes maior que a de um bronze nível 1. De repente, o monstro começa a reunir uma enorme quantidade de energia mágica em suas mãos. Feng acha que só precisa atingir o monstro com sua habilidade Dardo Venenoso 2 ou 3 vezes, mas, de repente, o monstro libera um ataque poderoso, destruindo a área ao redor. Feng percebe que esse monstro é um chefe do tipo mágico com habilidades que causam muito dano em área de uma só vez.
Após lançar o dardo venenoso, ele rapidamente se retira e mal escapa do alcance do ataque. Ainda invisível, ele percebe que, com sua saúde e defesa atuais, não sobreviveria se recebesse o ataque do monstro diretamente. A batalha continua, e o monstro começa a carregar outro grande ataque. Sua forma maciça se volta para Feng, mas ele permanece calmo, movendo-se cuidadosamente pelo campo de batalha enquanto observa seu cronômetro de recarga. Sua habilidade de sombra oculta ainda não está pronta. Então ele precisa esperar o chefe mostrar um momento de fraqueza. O plano é simples, esperar o momento certo, atacar com precisão e desaparecer antes que o monstro consiga retaliar. Momentos depois, a criatura tropeça e fica brevemente distraída. Sem esperar mais, Feng avança e libera sua habilidade Dardo Venenoso. O ataque atinge seu alvo perfeitamente e causa 659 de dano. Quase imediatamente, o veneno começa a agir, drenando a saúde do monstro em 219 de dano por segundo. O monstro agora percebe que está em perigo e, portanto, tenta escapar, mas Feng não vai deixá-lo fugir. O monstro está quase derrotado, e sua tentativa de correr é inútil. Em um piscar de olhos, Feng desaparece e reaparece na cabeça da criatura, batendo-a contra o chão. O sistema rapidamente confirma sua vitória. Ele agora derrotou um chefe de classificação prata, uma série de notificações aparece diante de Feng, e ele ganha um total de 1 em 800 pontos de experiência e sobe de nível de 3 para 5 instantaneamente. Ele também recebe 4 pontos de evolução e surpreendente 124 dias de vida útil negociável. Ele ri, percebendo como a eliminação de um único chefe o eleva 2 níveis e lhe dá pontos de evolução extras. Enquanto o corpo do monstro se transforma em Lute, ele utiliza sua habilidade evoluída, Mão Gananciosa. As recompensas são ainda melhores do que ele esperava, com mais 4 pontos de evolução e 124 dias extras de vida comercializável, dobrando seus ganhos. Feng não consegue acreditar que possui o poder da proteção da trama, já que o chefe de classificação prata lhe concedeu um total de 12 pontos de evolução e 372 dias de vida comercializável. Justo quando ele está absorvendo suas recompensas, outra notificação do sistema aparece, revelando mais um bônus inesperado. O efeito secundário da Mão Gananciosa entrou em ação, elevando um de seus itens saqueados da raridade prata para ouro. Ele observa a notificação com interesse, onde vê um item de nível ouro. Finalmente faz sentido porque a Mão Gananciosa é considerada uma habilidade de nível Jade, pois pode aprimorar o saque além de sua qualidade original. Seu foco então se volta para o loot espalhado, onde 7 ou 8 peças de equipamento caíram. Mas Feng só tem 10 slots restantes em sua mochila. Ele suspira, percebendo que voltar toda vez que derrota um chefe vai desperdiçar muito tempo. Ele sabe que um anel de armazenamento ou algo semelhante teria sido perfeito para resolver esse problema. De volta a Sheleton, a maga da equipe de Men aparece com um clarão de luz e parece incrivelmente aliviada. Todos na equipe agradecem a Men, admitindo que sem sua liderança, eles não teriam alcançado nível 3 e retornado em segurança. Mas Men age como um político experiente e desvia os elogios, dizendo que o progresso foi devido ao esforço de todos. A maga, no entanto, está extremamente arrependida, pois gostaria de ter conseguido adicionar Shadow como amigo na floresta. Ela pensa que talvez tenha sido porque estava coberta de lama na hora. Sua companheira de equipe a tranquiliza com um sorriso sarcástico e diz que, com seu novo traje escasso, Shadow nunca a rejeitará. Enquanto conversam, um anúncio do sistema informa em alto e bom som que o ranking foi atualizado. Shadow alcançou o nível 5 e está na posição mais alta, como esperado. Mas essa notícia choca os jogadores que estão atualmente no centro da cidade. As pessoas não conseguem acreditar como Shadow subiu do nível 3 para o 5 tão rapidamente. A única explicação é que ele deve ter derrotado um poderoso chefe monstro. Outro jogador menciona que, há apenas 10 minutos, viu Shadow vendendo equipamentos casualmente na praça da cidade, e agora ele subiu 2 níveis. Outro rapaz disse que sua irmã acabou de completar 18 anos, e se Shadow gostar dela, seria uma grande vitória para a família deles, já que ter a ajuda de Shadow para subir de nível seria um divisor de águas. Seus amigos rapidamente descartaram a ideia, lembrando de que Shadow não estava interessado em 10 milhões em dinheiro, então ele não estaria interessado em uma proposta de casamento. De volta ao acampamento de Men, sua equipe começou a se preocupar. Eles acabaram de comemorar ter alcançado nível 3, apenas para descobrir que Shadow já havia avançado muito. Mas Men mantém a calma e diz a eles para deixarem suas preocupações de lado por enquanto. Agora eles precisam sair do jogo, voltar à realidade e avisar suas famílias e amigos sobre este jogo perigoso. Esses jogadores que alcançaram o nível 3 logo chegarão ao mundo real. Os olhos de King se abrem, e uma voz rapidamente chama o capitão da polícia. Acontece que Men não é apenas um jogador qualquer. Ele é um policial muito respeitado e experiente. Seus colegas, que estão visivelmente abalados, correm até ele assim que ele recupera a consciência. Um admite que estavam assustados porque seu corpo havia começado a ficar transparente enquanto ele estava inconsciente. A aterrorizante verdade é clara. Se um jogador morre no jogo ou perde tudo,
A vida deles, eles não apenas se desconectam, eles desaparecem do mundo real. Mas Men acha que não há tempo para se deter naquele horror. Men se levanta e chama todos para se reunir, pois algo sério está prestes a acontecer. Durante a reunião, um oficial sênior da polícia pergunta a Men sobre seu relatório sobre este jogo que está atraindo pessoas para um mundo de realidade virtual. Men explica que ele e sua equipe formaram um grupo, e cada membro tinha uma profissão secreta, o que era uma grande vantagem no jogo. Apesar disso, eles quase foram eliminados por um único monstro. Eles foram salvos apenas no último momento de um jogador desconhecido, que foi chamado de Shadow. Ele então descreveu um incrível progresso de Shadow, apontando que quando Shadow zerou, ele estava no nível 3. Mas quando Men e sua equipe alcançaram esse nível, Shadow já havia subido para nível 5. Essa é a fase final da jornada de Shadow. Shadow conseguiu alcançar nível 5 nos últimos dias. Ele conseguiu alcançar nível 6 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 nos últimos dias. Essa notícia preocupa os oficiais de alta patente, e um deles faz a pergunta óbvia sobre como ele conseguiu subir de nível tão rapidamente. As especulações começam, e Men sugere que talvez Shadow tenha derrotado um monstro-chefe de alto nível para subir 2 níveis de uma vez. No entanto, outro oficial nota uma inconsistência nesse relato e pergunta por que Shadow já estava no nível 3 quando salvou. Por que ele não saiu como o resto deles? Ele se pergunta se Shadow não tem família ou amigos próximos esperando por ele no mundo real. Uma oficial chamada Neil apresenta uma teoria e diz que talvez Shadow possa ser um viajante do tempo ou um transmigrador, alguém que aparece de repente e se torna mais forte rapidamente, como se estivesse destinado ao poder. Ela diz que os migrantes trans são frequentemente órfãos, o que pode explicar por que Shadow não voltou à realidade. No entanto, os outros oficiais acham que a teoria dela é realmente estúpida e pedem que ela volte para a cozinha. Então, a conversa retorna ao assunto principal, e o oficial-chefe compartilha algumas informações cruciais. Relatórios secretos dos superiores revelam. Os pesquisadores notaram um padrão preocupante. Muitas pessoas mais velhas têm morrido misteriosamente durante o sono. Quando os pesquisadores compararam esses dados com aqueles que haviam retornado do ganho abandonado, encontraram algo alarmante. Acontece que aqueles que morreram em seu agradecimento. O sono também havia morrido várias vezes no jogo. Isso significa que, se a expectativa de vida de um jogador chega a 0 no jogo, ele não apenas morre ali, mas também morre na vida real. O oficial-chefe sugere que eles podem estar enfrentando uma invasão de seres desconhecidos de dimensões superiores. Sem mais delongas, o oficial-chefe informa a todos que o governo emitiu uma ordem de emergência. Todos os oficiais devem formar equipes com base em suas localizações, entrar no jogo abandonado e reunir o máximo de informações possível. Isso não é mais apenas uma questão policial, pois o governo está montando uma força especial para lidar com essa crise. Ele acrescenta que cada nação está apressando-se para explorar e entender essa nova realidade, e ficar para trás significaria perder prestígio internacional. Para a segurança nacional, eles devem coletar informações a todo custo. O oficial-chefe então anuncia que Neil será capitã da equipe 1, e ela aceita o papel prontamente, sem hesitação. Men é nomeada como sua vice-capitã, e elas recebem o poder de escolher seus membros de equipe. O oficial-chefe então volta sua atenção para Shadow, o jogador misterioso que Men conheceu. Com base na história de Men, Shadow não parece ter mais intenções, então ele ordena que Neil e Men tentem fazer amizade com ele. O objetivo deles é descobrir quem realmente é Shadow e trabalhar com ele. O chefe também explica por que Neil está no comando, mesmo que ela leve seu trabalho tão a sério quanto os adolescentes levam seus estudos. Seu profundo conhecimento de jogos e quadrinhos a torna a melhor escolha para investigar alguém como Shadow, cujas habilidades e ações parecem quase de um personagem de videogame. O chefe da polícia espera que Neil e Men consigam fazer de Shadow um aliado, alguém que possa representar sua nação no jogo. Se tiverem sucesso, terão acesso a informações vitais que podem lhes dar uma vantagem estratégica. Os outros policiais têm a tarefa de manter a ordem pública e impedir qualquer pânico em massa. No dia seguinte, na universidade local, a irmã mais nova de Feng, Zio Will, está sentada em sua mesa, perdida em pensamentos sobre quantos caras ela vai encontrar naquela tarde. Vários alunos também estão presentes na aula, e todos conversam animadamente sobre as notícias recentes. Um pequeno grupo próximo fala sobre uma descoberta surpreendente. Porque o estudante cujo corpo começou a desaparecer, alcançou o nível 3 no jogo e saiu com segurança. Uma das garotas compartilha que porque havia revelado algumas informações importantes sobre o jogo. Segundo ele, se várias pessoas do mesmo distrito adormecerem ao mesmo tempo, todas acabarão na mesma vila inicial no jogo. Essa notícia causa tanto empolgação quanto preocupação entre os alunos. Uma garota, que nunca jogou o jogo, imediatamente diz que isso não vai funcionar, mas também sente que precisa correr para casa para ver seus pais. Ela acrescenta que eles não têm experiência em jogos e está com medo de que algo possa acontecer com eles se entrarem despreparados. Mas outro estudante discorda, dizendo que não deveriam apressar-se em envolver seus pais ainda. Eles deveriam se concentrar em se tornar mais fortes primeiro, para que possam proteger suas famílias quando necessário. Enquanto isso, Sayoyo ainda está ocupada em seu próprio mundo, sonhando acordada com todo tipo de bobagem.
Ela olha para o celular e de repente fica frustrada ao perceber que seu irmão não deixou nenhuma mensagem ou sequer tentou ligar para ela. Com algo tão importante quanto o jogo Forsaken acontecendo, ela esperava pelo menos uma mensagem dele, mas não houve nada. Ele não perguntou como ela estava e nem se desculpou por tê-la atingido mais cedo, e isso é completamente diferente do que ele costuma fazer. No passado, sempre que discutiam ou ela o chateava, ele sempre encontrava uma maneira de fazer as pazes. Mas hoje, não há desculpas, nem tentativas de consertar as coisas. Mesmo os pais deles nunca haviam colocado a mão nela. Mas Fund, seu irmão adotivo, a acertou no rosto. Em vez de fazer uma pequena introspecção sobre seu próprio comportamento, Sayoyo começa a fazer malabarismos mentais para justificar suas ações. Tudo o que ela fez foi faltar à aula para ver o show da Fai, e ela não acha que isso seja realmente um grande problema. Ela decide que, a menos que seu irmão a ligue e peça desculpas pelo menos 1000 vezes, nunca irá perdoá-lo. No entanto, rapidamente afasta seu mau humor e começa a ficar animada ao pensar em Pop Idol e no nacional Opa, Fai. Ela está feliz por tê-lo visto ontem, pois, uma vez que o jogo abandonado toma conta, pode não ter muitas oportunidades de ir a seus shows. Um olhar sonhador aparece em seu rosto enquanto ela se lembra da noite passada, pensando em quão perto esteve de seu ídolo durante o show. Ela o imagina no palco e não consegue evitar se empolgar com quão incrível ele foi. De repente, no meio desse sonho molhado de meio-dia, ela percebe que se todos entram no mundo do jogo enquanto dormem, isso significa que Fai também fará isso. O rosto dela fica vermelho ao imaginar encontrá-lo no mundo de realidade virtual do jogo. Ela conclui que essa pode ser sua chance, já que o destino finalmente está juntando ela e seu crush. Enquanto se prepara para dormir, Sayoyo de repente se lembra de que Y havia alcançado nível 3 muito rápido, o que significava que ele provavelmente já era um especialista. Se ela quiser se sair bem no jogo, ela pode conseguir. Jogo, ela precisa de bons conselhos. Então, sem hesitar, ela envia uma mensagem para Y, perguntando se ele tem alguma dica útil antes que ela entre no mundo do jogo. Enquanto isso, Y está com seus colegas de classe quando recebe a mensagem dela, e ao olhar para o telefone, começa a sentir um pouco de tensão na calça. Como ele tem aversão a caracóis, começa a pensar que há algum tipo de um cara cheio de si como um vilão, como se Sayoyo estivesse pedindo conselhos a ele. Ele vê isso como uma grande oportunidade para ter alguma ação com ela. Ele responde rapidamente, dizendo que ela pediu ajuda à pessoa certa. Ele então compartilha um segredo importante do jogo. No início, ela deve colocar todos os seus pontos de atributo em agilidade. Se não o fizer, não será rápido o suficiente para escapar dos monstros e continuará morrendo. Ele pergunta se isso é verdade mesmo que ela escolha uma classe de mago. Por que ele assegura que sim, já que agilidade também é útil para magos? Ele explica que, como a agilidade aumenta a velocidade de lançamento, isso ajudará mesmo que ela queira ser uma maga. Insegura, ela pergunta o que acontecerá se ainda não conseguir vencer após melhorar sua agilidade. Ele, confiante, diz para ela não se preocupar, pois enquanto alguém em sua vila alcançar o nível 5, a formação de teletransporte da vila será ativada, conectando todas as vilas iniciais. Assim que isso acontecer, ela poderá se juntar a um grupo aleatório para ajudá-la a subir de nível, e ele irá encontrá-la quando o círculo de teletransporte estiver ativo. Ao ouvir isso, Sayoyo sente que seu trabalho inicial está feito. Ela se deita na cama e sorri para si mesma, pensando em como são úteis os fãs bobos como YR. Sem precisar fazer nenhum esforço, ela já encontrou alguém para ajudá-la. Enquanto começa a adormecer, ela pensa que vai entrar no jogo antes do irmão, subir de nível rapidamente e se tornar forte. Quando o irmão finalmente se juntar, ela vai garantir que ele tenha dificuldades, sem ajuda, sem apoio e lá fora, sozinho. Satisfeita com seu plano, ela adormece, animada para a aventura que está por vir. De volta ao mundo da realidade virtual, Feng está em cima do loot de um monstro-chefe derrotado. Há um orbe brilhante entre os tesouros que chama sua atenção. Ao pegá-lo, uma notificação do sistema aparece, informando que ele obteve o Anel Amaldiçoado, que é um item de nível ouro. O sistema então detalha seus atributos. O anel pode ser usado por qualquer pessoa e dá um aumento de 8 pontos em todas as habilidades. Ele também aumenta a resistência a elementos sombrios em 26 pontos e torna os ataques a pontos fracos 1,5 vezes mais fortes, mas o usuário precisa estar pelo menos no nível 4 para usá-lo. Ao olhar para os benefícios, Feng vê que o aumento total é de 32 pontos, semelhante a subir de nível 3 vezes. Além disso, a resistência sombria do anel será útil contra muitos inimigos, e o aumento no ataque aos pontos fracos é um bom bônus. Assim, ele decide manter o anel amaldiçoado como um item valioso para sua jornada. Antes que ele possa pensar mais sobre seu novo item, outra notificação do sistema aparece, informando que ele aprendeu uma nova habilidade chamada Golpe Sombrio Instantâneo, uma habilidade do tipo assassino de nível prata. O sistema explica que, quando é utilizado, a habilidade lança múltiplos cortes em uma direção, alcançando até 15 metros. Também concede invencibilidade temporária por 5 segundos, atingindo todos os inimigos em um caminho de 1 metro de largura 3 vezes.
Cada golpe causa 100 de dano e conta como um ataque pelas costas, mas não atinge pontos fracos. A habilidade tem um tempo de recarga de 12 segundos. Feng sabe que essa habilidade lhe permitirá causar uma grande quantidade de dano em uma área ampla, então ele aprende a habilidade rapidamente. Com alguns pontos de evolução restantes, ele decide melhorar uma de suas habilidades principais, Mão Gananciosa. O sistema consome 8 pontos de evolução e atualiza a habilidade do rank Jade para o rank Diamante. Os efeitos da Mão Gananciosa recebem um grande impulso, pois agora a chance de obter loot extra de monstros derrotados aumenta de 160% para 220%, e a chance de esse loot ser aprimorado em um nível aumenta de 20% para 40%. Wang percebe que, com essa melhoria, agora receberá 2 peças de loot por inimigo, tornando cada eliminação 3 vezes mais recompensadora. Não querendo desperdiçar seus pontos de evolução restantes, ele atualiza o Shadow Slash instantâneo em 3 níveis. O sistema consome 3 pontos de evolução, deixando com apenas 1. A habilidade evolui rapidamente, passando do rank prata para o rank ouro e, finalmente, alcançando o rank platina. O alcance do ataque da habilidade se expande, crescendo de 15 metros para 21 metros, permitindo um maior alcance. A invencibilidade agora dura 7 segundos, dando a ele um pouco mais de tempo para se manter seguro. O número de cortes aumenta de 3 para 5, atingindo todos os inimigos em seu caminho mais amplo de 3,1 metros. O tempo de recarga é um pouco mais curto, passando de 12 segundos para 10,43 segundos, o que torna um pouco mais difícil de conseguir. Um pouco mais eficiente, mas ainda precisa de uso cuidadoso. Cada golpe agora causa 200 de dano, dobrando sua força anterior. Cada ataque conta como um golpe nas costas, ativando o efeito da habilidade de golpe nas costas, embora ainda não consiga atingir pontos fracos. Vendo todas essas melhorias, Feng sabe que, embora o tempo de recarga não seja muito mais curto, a habilidade do golpe de mantê-lo invencível por mais tempo pode ser uma grande vantagem em combates. Ele observa o restante do loot e rapidamente percebe que a maioria dele é útil apenas para jogadores suados e novatos esforçados, exceto por um item, um livro de habilidades de guerreiro de nível prata, chamado Rugido de Batalha. Ele sabe que vendê-lo lhe dará uma boa quantidade de tempo de vida negociável. Assim que termina de verificar o saque, percebe algo se movendo atrás dele. Ele se vira e vê 3 enormes criaturas vindo em sua direção. Ele os reconhece como rastejadores de membros de nível 4, que são monstros extremamente feios e perigosos. Em vez de ficar assustado como um covarde, como em sua vida passada, Feng vê isso como uma grande oportunidade para testar sua habilidade aprimorada. Ele rapidamente ativa o golpe de sombra instantâneo e, num piscar de olhos, se torna um borrão, desferindo uma série de cortes rápidos que cortam as criaturas com facilidade. Os rastejadores de membros são despedaçados antes que possam reagir. Enquanto a poeira assenta, uma notificação do sistema aparece, confirmando sua derrota. O sistema registra a vitória de Feng, concedendo-lhe 80 pontos de experiência e mais 5 dias de vida comercializável como recompensa. An pensa calmamente sobre seu novo poder, percebendo que sua habilidade de derrotar inimigos melhorou muito. Ele pensa em uma estratégia, concluindo que se usar sua habilidade Dardo Venenoso com o corte sombrio instantâneo, poderia vencer batalhas antes mesmo de começarem. Em seguida, ele verifica suas estatísticas e vê que tem 618 dias negociáveis. Essa é uma quantidade enorme, mas para aprimorar seu jogo. Para levar suas habilidades e equipamentos para o mundo real, ele precisa de pelo menos 900 dias, ou cerca de 2,5 anos. Com esse objetivo em mente, ele planeja seus próximos passos. Primeiro, ele venderá todos os itens valiosos em seu inventário. Se tudo correr bem, ele pode alcançar a expectativa de vida necessária mais cedo do que ele espera. Tinha esperado. Assim que ele atinge o nível 10, finalmente pode conectar os mundos virtual e real. Depois de criar um plano para seus próximos passos, Feng retorna à cidade Xiao enquanto está invisível graças à sua habilidade de imagem latente. Ele se move silenciosamente como um ninja e ouve uma conversa próxima. Um homem parabeniza uma mulher por ter alcançado nível 3 e a lembra de uma promessa. Feng. King se volta para eles e vê que a mulher não é ninguém menos que a insuportável Lizzie, e o homem é o velho mal. A conversa deles revela que fizeram um acordo em que o velho mal concordou em ajudar Lizzie a alcançar o nível 3 para que ela pudesse sair do jogo em troca de 5 milhões em dinheiro. Agora que ela atingiu seu objetivo, o velho mal está esperando seu pagamento. Ele o tranquiliza, perguntando se ele realmente acha que a empresa do pai dela, da John Industries, não pode dispensar uma quantia tão insignificante. Ela diz a ele que vai sair e cuidar da transação no mundo real. Antes de ir, ela dá seu número de telefone para o velho mal e pede para ele entrar em contato com ela depois que ele sair. Ela então faz outra proposta, pois quer comprar toda a sua vida útil negociável, oferecendo 10 mil em dinheiro por cada dia. O tolo velho mal imediatamente concorda, animado com o dinheiro que vai ganhar. Ele está tão convencido de si mesmo que diz em voz alta quão tolo Feng foi por recusar a oferta de Lizzie. Usando suas habilidades de invisibilidade, Feng se move silenciosamente entre eles, escondido à vista de todos. O velho mal, inconsciente da presença de Feng, desconsidera a importância da expectativa de vida no jogo. Ele pensa que não há motivo para se preocupar, já que pode coletar expectativa de vida tão facilmente quanto moeda do jogo em um videogame.
Para ele, transformar conquistas em jogos em dinheiro do mundo real é a melhor estratégia, e ele se sente inteligente por ter descoberto isso. Pouco depois, em Shelltown, Feng está em frente ao portal de teletransporte. Ele estende a mão, e o portal brilha com uma intensa energia azul. À medida que a luz se intensifica, uma janela do sistema aparece, parabenizando Feng por ativar a formação de teletransporte na cidade Shell e concedendo-lhe um ponto de reputação. O sistema explica que ele pode usar o portal de teletransporte uma vez por dia gratuitamente, mas usá-lo mais vezes custará tempo de vida negociável. No entanto, como nenhum outro portal de teletransporte no jogo está ativo ainda, isso não é útil no momento. Feng pensa sobre o sistema de teletransporte e se lembra de que é uma configuração de 2 vias. Apenas ativar um lado não ajuda, e outro jogador em uma cidade inicial diferente também precisa alcançar o nível 5 e ativar seu portal para que funcione. Ele se lembra de que em sua vida passada, Fei estava na cidade Firefly. Para se manter à frente de seus haters, Feng monta um altar que o alertará assim que alguém ativar o portão da cidade Vagalume. No momento em que esse portão estiver ativo, ele estará preparado para enfrentar Fai. À medida que avança mais fundo na cidade, seus pensamentos estão em seu objetivo principal. Embora se teletransportar entre cidades seja importante para a maioria dos jogadores, ele sabe que o verdadeiro desafio ainda está por vir. Seu verdadeiro objetivo é alcançar o nível 10 e entrar no reino abandonado dos deuses, onde ele finalmente poderá ativar sua autoridade. Somente então o verdadeiro desafio do jogo Forsaken começará. Um pouco depois, ele monta sua loja, e uma notificação do sistema aparece, informando todos os jogadores nas proximidades que ele está vendendo equipamentos e habilidades, mas apenas por 10 minutos. Assim como os muitos modelos off, a loja dele também tem uma política de atendimento por ordem de chegada. Não demora muito para que os jogadores fiquem empolgados, e uma enorme multidão corre em sua direção, e agora todos o chamam de especialista. Alguns dizem que estavam esperando por este momento, economizando tempo de vida negociável apenas para isso. Um jogador menciona orgulhosamente que economizou o equivalente a 150 dias, enquanto outro se lembra de que da última vez que Feng montou sua loja, ele vendeu um feitiço de estalactite, que ajudou Rose, a compradora, a subir para o 2º lugar no ranking. Um jogador fica empolgado ao descobrir um livro de habilidades de nível prata chamado Rugido de Batalha, que é uma habilidade exclusiva para guerreiros, e decide comprá-lo sem pensar 2 vezes. Uma notificação do sistema aparece, confirmando que o livro de habilidades Rugido de Batalha foi vendido por impressionantes 300 dias de vida comercializável. Os jogadores ao redor estão atonitos, e um deles questiona se um único livro de habilidades realmente vale tanto. Outro jogador o desconsidera, explicando que o Rugido de Batalha aumenta consideravelmente a capacidade de um guerreiro de farmar monstros. Com essa habilidade, os 300 dias de vida útil negociável podem ser recuperados em menos de 2 dias, tornando-se um investimento muito inteligente. Atualmente, as pessoas estão lentamente compreendendo o valor do que Feng oferece, e vários jogadores se apressam, desesperados para comprar qualquer coisa antes que acabe. Em apenas alguns segundos, tudo o que estava à venda foi comprado por alguém. Enquanto isso, alguns jogadores reclamam de não terem tido a chance de comprar nada. Eles perguntam se ele vai abrir um negócio aqui novamente, e ele confirma que sim. De repente, uma jogadora, que parece ter sido vestida por um velho extremamente sedento, chama por ele, dizendo que tem um tesouro e pergunta se ele está interessado em fazer um negócio. Ao se virar para olhar, ele a reconhece como uma das companheiras de equipe de Men. O sistema identifica rapidamente o tesouro como um anel espacial com 12 slots de inventário. Adiciona que o anel não ocupa o espaço da mochila ou do equipamento de Feng. Feng verifica seus ganhos. Em apenas 1 minuto, ele reuniu 650 dias de vida comercializável, totalizando 2.174 dias. Mas, como qualquer empresário ganancioso, ele ainda não está satisfeito, pois para trazer seus atributos, habilidades e equipamentos para o mundo real, ele precisa de muito mais tempo de vida. Feng fica momentaneamente surpreso, pois sabe o verdadeiro valor do anel espacial, já que os jogadores só podem carregar até 3 mochilas de armazenamento. Um item como esse é inestimável. Ele entende que, embora anéis espaciais possam tecnicamente ser obtidos de qualquer monstro, a chance é incrivelmente baixa. O fato de que essa garota, com sua profissão lucrativa, conseguiu um tão cedo no jogo é impressionante, o que significa que sua sorte é incrível. Sem hesitar, ele pergunta o preço do anel, mas internamente, já está calculando seu verdadeiro valor. Em sua vida passada, um anel espacial de 12 slots como esse foi vendido por um preço surpreendente. 3.600 dias de vida negociável. Mas em vez de pedir a vida, a garota o surpreende com outra proposta. Ela não quer a vida dele de jeito nenhum, mas sim que ele adicione como amiga e se una a ela para derrotar um monstro-chefe. Concorda na hora, e uma notificação do sistema aparece, confirmando que o jogador Big Plum aceitou seu pedido de amizade. Ao saírem da Shelltown, Feng pergunta a Plum sobre o chefe de monstros com o qual ela precisa de ajuda. Esta explica que é um chefe de nível ouro, mas ela não conseguiu ouvir o nome porque estava muito longe. Ela diz que está localizado em um barco desgastado no pântano. Feng fica surpreso e espantado.
pensa que este pode ser o navio Fantasma Dourado. Ele sabe que este navio é um chefe raro e especial que pode aparecer em qualquer nível. Sua taxa de aparecimento é muito baixa, mas quando apareceu no passado, fez grandes guildas lutarem ferozmente pelo equipamento poderoso que ele deixava cair. Apenas avistar esse monstro poderia iniciar uma grande batalha. Mas pelo que Plum diz, ele acha que esta versão do navio Fantasma Dourado está provavelmente em torno do nível 5, tornando-a mais fácil de derrotar. Mesmo assim, ele se pergunta como Plum encontrou um chefe tão raro tão perto da cidade inicial. Sua mente acelera enquanto ele tenta descobrir. O anel espacial, a conexão dela com a equipe do Man, um chefe de nível ouro aparecendo como se fosse por sorte. Ele começa a pensar se essa garota malvada que apareceu do nada poderia ser o famoso peixe-koi de sua vida passada. As pessoas diziam que alguém na equipe de Man tinha uma sorte louca, encontrando chefes raros, baús de tesouro, palácios escondidos e templos antigos apenas vagando. Ele costumava pensar que era apenas uma desculpa para esconder as verdadeiras informações do jogo. Mas agora, olhando para Plum, ele percebe que os rumores eram verdadeiros, já que suas grandes e poderosas Plum são bem na frente dela. Ele mergulha em pensamentos enquanto a observa, tentando entender o que tudo isso significa. Para Plum, ele parece estar olhando para suas frutas, então ela pergunta por que ele está olhando assim. Voltando à realidade, Fung diz a ela que não é nada e o foco volta para a jornada deles. Ao passarem pelo portão principal de Shelltown, não percebem uma figura escondida nas proximidades. Um jogador careca e assustador, que deveria estar em uma lista, se esconde atrás de uma árvore, observando cada movimento deles. Perto dali, um grupo de jogadores com aparência de durões está reunido em torno de um homem de cabelo comprido que está fazendo grandes promessas sobre suas próprias habilidades. Com extrema confiança, ele diz aos jogadores que, se o seguirem, ele garantirá que eles tenham sucesso no jogo. Mas antes que ele possa dizer mais, o jogador careca que está observando Feng corre de volta e informa que o alvo saiu da cidade com uma garota. O chefe ri da notícia, pensando que Feng é apenas mais um jovem que não tem controle sobre seu desejo e se distrai facilmente com um rosto bonito. Sem demora, ele reúne seu grupo e ordena que se preparem, pois é hora de agir. Enquanto isso, do lado de fora da cidade, enquanto continuam sua jornada, Feng fala sobre suas condições para ajudar o grupo de Plums. Ele diz que se o chefe deixar cair equipamentos ou livros de habilidades que a Plum possa usar, eles irão para ela, mas o restante será dele. Plum pensa sobre isso por um momento e então pergunta o que os outros membros do grupo, como Min, ganharão com esse acordo. Fong explica que, como o grupo tem papéis diferentes, não há garantia de que equipamentos para outras classes vão realmente cair. Plum entende seu ponto e concorda com seus termos, mas faz um pequeno pedido. Se algum equipamento cair para seu capitão ou outros membros do grupo, ela pede que ele venda para ela com desconto. Fong concorda, e com os termos estabelecidos, Plum diz que irão para a localização do chefe assim que Man e o resto de seu grupo voltarem a entrar no jogo. Mas após caminhar por um tempo, Feng de repente para ao sentir algo. Ele permanece absolutamente quieto e usa sua habilidade de imagem latente para desaparecer no ar. Uma ameixa atordoada olha ao redor, tentando entender o que acabou de acontecer. Enquanto isso, escondido atrás de uma árvore, o grupo de jogadores carecas continua observando Feng e Plum de longe. Seu líder sorri maliciosamente ao pensar que Feng deve ter enganado Plum e a deixado sozinha. Ele ordena que seus homens se aproximem, planejando capturar Plum primeiro e se divertir com ela. Mas, assim que eles se aproximam, uma figura sombria aparece bem na frente deles, e antes que ele possa reagir, Feng usa sua habilidade de corte instantâneo de sombra para despedaçá-los. Uma notificação do sistema aparece, confirmando que ele eliminou 5 jogadores, ganhando 12 dias de vida negociável. Feng então reaparece ao lado de Plum e diz que algumas pessoas os estavam seguindo, então ele as mandou de volta para a cidade. Plum, que está curiosa sobre as habilidades de invisibilidade de Shadow, começa a fazer perguntas. Ela brinca que achou que ele tinha saído para se aliviar e diz que ele poderia fazer suas necessidades sem ser visto. Fung a interrompe e diz para ela se concentrar em chegar ao monstro-chefe do nível ouro. A astúcia de Feng e suas novas atualizações serão suficientes para dominar o jogo Forsaken, ou ele acabou de cair em uma armadilha maior, com mais olhos observando cada um de seus movimentos? Comente Shadow's Gambit se você está animado para ver essa aliança abalar todo o servidor. Aperte o botão de curtir, inscreva-se para mais dramas retorcidos do mundo dos jogos, e como sempre, obrigado por assistir.